Noite, boa noite, boa noite. Hoje estamos aqui nessa terça-feira para conversar um pouquinho sobre a laser terapia na fisioterapia. Boa noite, Janine, Quelíssima, Luciela em fisioterapia, pessoal do Pilates, Maria Amélia, Luciane Melo. Vou pedir aqui para o professor Ricardo também. Então, hoje o tema está bem divertido aqui, né, Boa Paula? Boa noite, tudo noite, tudo bem? bem, Cássia? Quanto tempo, né, Paula? Quanto tempo? Boa noite, Cássia, boa noite, pessoal. É Deixa- verdade, faz tempo que a gente não se vê. A gente fica mais no mundo virtual, né, Pois Paula, é, do que é. no real. Vamos aceitar o Ricardo aqui para a gente conseguir fazer um bate-papo. A gente convidou todos os fisioterapeutas que estavam interessados. Boa noite, Oi, Ricardo, Ricardo. Boa noite, boa noite. tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo jóia. Tudo bem? Tá bom. Estava falando aqui para Paula, Ricardo, que faz muito tempo que eu não vejo ela ao vivo, é só no digital. Você também, né? É só É, no também. digital. Mas ainda bem que tem o digital para a gente se encontrar, né, Pois gente? é. Ainda bem que tem o digital. Pessoal, a professora Daiane está em trânsito, chegando lá tá em Curitiba, e então ela não vai poder participar dessa live. Mas aproveito até para convidar o pessoal que é dentista para participar do próximo curso da São Leopoldo. É uma habilitação em laser terapia que vai acontecer aqui em Campinas agora em junho, né? Já estamos em maio, então agora é em junho. Então, quem conhecer dentista ou quem for algum dentista que também estiver nos assistindo, sintam-se convidados aí para muita teoria e muita clínica. Mas vamos sair da odonto, vamos falar de físio, né? Afinal, estou com 2 masters aqui da fisioterapia para entrevistar, né? Obrigada. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu tenho uma listinha aqui de dúvidas, mas quem estiver nos assistindo, vocês podem mandar dúvidas aqui no nosso bate-papo, até para a gente deixar a nossa live mais interativa, né, pessoal? Nossa, Mas eu vou, fazer uma observação. Entrou aqui claro, na nossa live o Dr. João Paulo Tardivo. Se ele tiver ainda, queria dizer que eu sou fã dele, leio todos os artigos dele. Ele é um que, cirurgião vascular que tem uns artigos muito legais publicados com terapia fotodinâmica em pé diabético. Não sei olha se que ele está aí ainda, eu vi fantástico. que ele entrou. Meu Deus, que honra! Olha, você sabe que tem vários professores que dão uma passadinha nas nossas lives, viu, gente? É realmente uma honra, né? Eu já tive a minha diretora da faculdade. Eu falei, nossa, gente, a gente fica até Nossa, é lisonjeado, né? verdade! Que legal! Ele tem uns trabalhos lindos assim em pé diabético com terapia fotodinâmica. Que bacana, que bacana. Ô, Paula, mas já falando em pé diabético, falando em ferida, falando em. E a gente lembra das suas cirurgias, o que que você conta para nós aqui, para essas 50 pessoas que estão nos assistindo, sobre a questão da laser terapia antes, durante e após a cirurgia plástica, Paula? Se assim, né? Eu acho que é consagrado a modulação da resposta inflamatória, né? Da fotobiomodulação, né? Consagrado aí os resultados. Então, assim, por mais que a gente não tenha ensaios clínicos em cirurgias plásticas, assim, no sentido, Uhum. né, de uma irradiação, de um retalho todo, enfim. A gente tem outros, né, com outras aplicabilidades, assim, de outras cirurgias, e que atualmente eu faço
muito uso de fotobiomodulação, então eu adquiri um cluster que hoje em dia eu irradio o retalho todo, né? E assim, a modulação da resposta inflamatória é muito boa, né? E junto a isso, né, a modulação da resposta inflamatória vem uma melhor qualidade de cicatriz, você acelera a cicatrização, então tem um colágeno de melhor qualidade, então você vai melhorar aí desculpa, você vai aumentar a força têncil de incisão, então, de certa forma, prevenir deiscências, né? Sim. A gente tem então o controle do edema, né? Que isso é de extrema importância, porque só o controle do edema já também a gente não vai aumentar a tensão sobre as incisões pelo próprio controle do edema. A analgesia, né? O outro dia cheguei no hospital para fazer um pós-operatório imediato de uma lipoaspiração de lipedema, que agora tem Hum, alta, né? A lipoaspiração de lipedema, de pacientes com lipedema. E a paciente, eu cheguei, ela estava pedindo tramal. nossa. A circulante vinha para, né, a técnica de enfermagem vinha ministrar tramal, e aí nesse inteirinho eu cheguei e eu apliquei, eu tenho cluster, apliquei né, no membro inferior dela, né, nas coxas, na verdade. E assim, eu acabei a aplicação, ela falou, não, não preciso mais de remédio, não preciso. E aí eu entrei com tape e tudo mais. Então, assim, analgesia, né, dos traumas agudos. E assim, a gente tem também alguns não, né? Vários artigos em modelo experimental mostrando a viabilidade de retalho cutâneo, né? Então, assim, cutâneo e músculo cutâneo. Então, assim, a gente também pode prevenir necrose. Não, Então, não, com certeza. E a questão da angiogênese, né? com A questão da certeza. redução do estresse oxidativo. Pois Então, é, até esqueci de linkar esses também, com certeza. A gente tem um artigo em modelo experimental, né? Que eles veem, eles medem um marcador que é o malandealdeído, que é indicador de oxidação sim, lipídica, sim. tem redução, né, com a fotobiomodulação. Agora, o legal seria a gente estudar isso no ser humano, né? Fazer, dosar e fazer ensaios clínicos aí para a gente poder dosar isso no ser humano, mas ainda a gente não tem. Mas tem um estudo bem legal, né, Ricardo, um grupo de pesquisa que fez um ensaio clínico randomizado em prótese total de quadril, né? Que eles Fala um Sim, pouco sim. para a avaliaram. gente, Ricardo, É, desse. pode falar, Câncer. Não, pode falar Eu ia falar de dor, mas eu acho que como a gente está nesse. A Paula citou desse artigo aí do ensaio clínico em quadril. E se você tiver alguma informação, acho que é mais. A gente, nas lesões musculoesqueléticas, a gente também tem visto, né, boa efetividade do laser no controle das inflamações agudas, nos pós-operatórios e pós-trauma. A gente ainda é um pouco pobre de ensaios clínicos, né, de qualidade, mas em modelos animais, principalmente em modelos que usam tenotomia, né, faz tenotomia parcial em modelo animal, tem demonstrado. E existem alguns ensaios clínicos, né, a gente, nos cursos que a gente já fez aí pela laser, eu sempre trago dois bastante importantes. Um é esse que a Paula citou, de artroplastia total de quadril, né? Que os Uhum, pesquisadores dosaram, né? TNF-alfa, interleucina sim. 8, interleucina 1, interleucina 6. A interleucina 6 nesse trabalho não respondeu tão bem, mas a 1 e a 8 sim. E também um outro ensaio clínico bem bacana, uma metodologia simples, mas que mostra bem a efetividade do laser no controle de edema agudo pós-entorse de tornozelo, né? Então, são alguns ensaios clínicos que têm já mostrado boa efetividade, né, nesse controle inflamatório agudo. E em modelos animais a gente já tem, né, bastante coisa, né, nesse controle aí da liberação dessas citocinas pró-inflamatórias e, consequentemente, no controle do edema e da dor, né? Porque associada à inflamação, a gente tem dor, né? A Paula citou esse caso, Sim. né, do pós-operatório,
onde você tem uma dor inflamatória, né, que é aquela dor latejante, dor aguda, que você consegue um controle dessa dor por controlar sinais inflamatórios de maneira geral, né? Existe uma outra linha, mas aí vamos andar um pouquinho mais aqui nessa parte da inflamação aguda, mas também tem uma outra linha do uso do laser em condições de dor crônica, né? Também a maneira de se fazer, né, tanto dosimetria quanto técnica de aplicação muda um pouco, mas também tem efetividade aí dentro da dor crônica, né? Puxando um gancho para o que você estava comentando, né, Ricardo, a questão da instalação da inflamação, por isso que vem a importância de aplicar o laser o mais breve possível, né? Antes que todo quadro, toda aquela tempestade de citocina inflamatória se forme e o caso caminhe para um quadro mais agudo, mais crônico, ou seja, se a gente conseguir agir antes que toda aquela cascata se forme, é muito melhor. A gente impede todo o processo inflamatório de acontecer, enfim, é como se a gente tentasse cortar o mal pela raiz, né? A gente não espera. Né? Sim. Eu acho que esse é o grande problema, todo mundo espera, né? Quantos dias depois? Esse é um grande problema nas lesões musculoesqueléticas e uma coisa que a gente tem que lembrar, né, que muitas vezes se fala na fisioterapia de, vou usar um recurso anti-inflamatório, vou usar é, ou qualquer outra coisa, né, que se pensa em anti-inflamatório. A gente tem que lembrar que o que a gente faz com a fotobiomodulação não é uma ação anti-inflamatória, né, é uma ação moduladora da inflamação para que essa inflamação ela seja controlada, ela tenha um processo mais acelerado, né, para que o tecido migre para a fase proliferativa, né, de forma mais precoce, de forma mais organizada, e com isso a gente consegue minimizar os eventos ruins da inflamação, né, porque a inflamação ela é necessária, mas ela tem efeitos ruins. Então, se a gente pegar nas lesões musculoesqueléticas, né, principalmente em problemas articulares, o volume excessivo na fase inflamatória gera muita dificuldade de perfusão vascular, o tecido sofre por hipóxia, e aí você acaba tendo até um aumento, né, de volume de lesão relacionada a esse descontrole do processo inflamatório. Então é importante essa modulação, porque você faz com que a evolução do tratamento seja mais rápido e seja melhor, né? E um dos grandes desafios da fisioterapia hoje é conseguir fazer isso de modo precoce, né? Como você estava falando, Cássia, a pessoa fica esperando, né? Às vezes, quando você pega em pós-operatórios, muitas vezes os médicos ficam esperando, né? Faz a cirurgia, manda para casa, espera lá o período para a retirada dos pontos da sutura, para depois encaminhar para a fisioterapia. Então, quer dizer, toda essa fase inflamatória, ela já ocorreu sem a gente fazer nenhuma intervenção, né? Então, hoje, eu acho que o desafio da fisioterapia é muito mostrar, né, essa capacidade que a gente tem hoje com o uso de laser, né, da fotobiomodulação, de atuar nesses momentos mais precoces, né? Como eu trabalho num serviço de referência, né, que é a Unicamp, a gente consegue atuar, né? Às vezes não no pós-operatório imediato, porque eu não trabalho dentro dos hospitais da Unicamp, né? Eu trabalho ambulatorial, mas eu consigo pegar os pacientes dentro das primeiras 36 horas, né? Eles saem no pós-operatório 1, né? Então, a gente tem resultados bem, bem significativos com essa intervenção precoce. E aí o Ricardo falando, né, da congestão, uma das causas que a gente tem de necrose tecidual é a congestão, né, na cirurgia plástica. Então, assim, também hoje em dia é uma realidade para nós da fisioterapia, que atuamos na cirurgia plástica, intervir de maneira precoce, seja nós estamos indo para dentro do centro cirúrgico muitas vezes, né? Eu
eu abandonei estar dentro do centro cirúrgico porque eu não tinha tempo hábil para aplicar o laser e só o tape. Então, hoje em dia eu opto por ver o paciente, às vezes, na recuperação ou no quarto, porque daí eu tenho tempo hábil para fazer o laser, né? Então, hoje em dia, na verdade, eu tenho um cluster de LED, porque a gente trabalha com tecidos mais superficiais, então o LED nos atende, né? Um Sim, cluster para que eu consiga irradiar áreas grandes, sim. né? E depois eu entro com a terapia compressiva, né? Que a gente usa o tape mecanomodulador na linha de trabalho que eu sigo aí da escola que eu faço parte, que é o Instituto Mariana Otomari. Então, assim, eu acho que a intervenção precoce, né, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí é isso, hoje em dia a gente tem um tempo de recuperação do paciente de cirurgia plástica totalmente encurtado quando você atua na fase aguda, né? Então, antes o paciente demorava 4, 5 meses, ficava fazendo inúmeras sessões. A realidade do meu serviço hoje são 6 atendimentos, em média. Quando é cirurgia de mama, é menos Nossa, ainda. Porque fantástico, é um gente. precoce, né? Então, quando você modula essa resposta inicial da fase aguda, a fase proliferativa também é controlada. E aí a gente consegue mais rapidamente migrar para uma fase de remodelação, né? Então, o paciente ganha em qualidade de vida, né? Porque a recuperação, retorno mais rápido às atividades de vida diária. Então, eu acho que se a gente pudesse, em qualquer trauma, ter uma intervenção aguda, né, com a fotobio, seria E fantástico. Vocês na odonto, quando tem qualquer tipo de cirurgia, vocês que dominam a fotobiomodulação, com certeza fazem toda a diferença na recuperação do paciente de vocês. E a gente na físio também, intervindo de maneira precoce, né, com a fotobio, também fazendo com que essa fase inflamatória seja de menor magnitude, encurtada, né, para que a gente consiga migrar para a proliferativa. Inclusive, tem um artigo, um editorial do professor Rodrigo Lopes Martins, né, e todo um grupo, falando muitas vezes da ação das resolvinas, né? Então, ele está lá, um recurso anti-inflamatório ou resolutório da inflamação. Então, a gente vê que a fotobio, ele é resolutório, né? Ele auxilia aí as células a trabalharem melhor e resolver o mais rápido possível a condição que está ali, né? não, perfeito, Paula. É aquela questão, até você falando da gente conseguir inserir e trazer uma qualidade de vida melhor, por exemplo, nesse pós-operatório. Sim, Ou puxando para o meu mundo também de questão odontológica, hoje eu atendi um caso de um tecido gengival extremamente inflamado, mas né, eu sempre faço laser antes, faço a intervenção e faço depois. Então a pessoa fala, nossa, nunca vi fazer um procedimento de curetagem sem sangramento, sem dor. Por quê? Porque eu já consegui ter um efeito, e como eu tenho um tecido que tem cromóforo, né, que tem cromóforo, eu tenho uma absorção de fótons. Então, eu tenho uma ação já como se fosse uma ação anti-inflamatória assim, imediata, que eu consigo fazer um trabalho com uma qualidade e conforto do paciente muito melhor. Mas a questão também, né, Ricardo e Paula, é a conscientização do, não sei nem se seria do fisioterapeuta, mas da equipe em fazer essa inserção imediata. Porque muitas vezes o paciente não sabe disso. Como é que ele vai chegar e falar, olha, não, eu quero que no meu pós-operatório tenha Cássia, uma fotobio. a nossa realidade hoje em dia é uma consulta pré-operatória. Hum, A gente conseguiu, ah, no nosso modelo de atuação, eu digo nosso por conta da escola que eu faço parte hoje em dia, né? sim, Atua sim, sim. plásticas. Então, a gente consegue um modelo de intervenção prévia, né? Não. A gente tem uma consulta pré-operatória, onde a gente explica para o paciente, né? E assim, tem um artigo do professor Nivaldo Parisotto, também em viabilidade Sim, de retalho, que ele faz um trabalho com fotobio prévio à cirurgia, né? O procedimento que eles vão realizar em modelo experimental.
E quando foi feito previamente, teve maior viabilidade do retalho do que só tratar logo depois no pós-imediato, né? Então, assim, será que talvez seja um futuro a gente preparar este tecido para a cirurgia, né? Porque, por mais que ele não esteja inflamado, eu acho que as nossas condições teciduais hoje em dia não são 100%, né? As pessoas já são um pouco mais velhas, têm comorbidades, eu acho que a alimentação é ruim, o sono ruim. De certa forma, o trabalho celular, né, as nossas mitocôndrias não estão lá na sua melhor performance. No top, né? Não, e é exatamente, é preparar, ter um terreno biológico bom para trabalhar, né? Então, assim, Então você fala, gente, o melhor do mundo é ter um terreno biológico bom e claro, se qualquer, a gente sabe que o laser ele trabalha muito com foco, né, na homeostase. Então, se a gente está em qualquer fase que está fora dessa homeostase e eu faço essa nutrição energética via fótons, né, via fóton de luz laser, então eu tenho esse ganho. Então, não, mas é o sim, né, preparar um terreno biológico bom para trabalhar. Isso é tudo. Ah, eu acho que essa colocação, né, da necessidade da equipe incorporar, né, a conduta é bastante importante, né, porque na fisioterapia traumato-ortopédica, principalmente nesses casos agudos, né, de trauma, de pós-operatório, ou mesmo de crises agudas relacionadas a outras causas, para que a fisioterapia tenha essa capacidade de agir precocemente, toda a equipe de atendimento precisa ter conhecimento, né? Recentemente eu participei aí da organização de uma parceria em Amparo, né? Em Amparo, Paula, você está em Amparo agora, não está? Está isso? estou em Não, Campinas tá em hoje. Campinas? A gente fez né, uma parceria com dois médicos ortopedistas, cirurgiões, e Bacana. a Uhum. gente tem conseguido no nosso serviço, né, no serviço aí de amparo, fazer com que os pacientes que têm cirurgias eletivas, né, artroplastia de quadril, artroplastia de joelho, reconstrução de ligamento cruzado e tal, Certo. eles fazem um período de 3 semanas de pré-operatório com a gente, né? Onde a fisioterapia vai analisar desde condições musculares, condições de inflamação crônica articular, né? Fazer uma intervenção durante essas 3 semanas. E os pacientes, quando eles vão para a cirurgia, eles continuam com a fisioterapia agendada. Então, na verdade, ele sai da fisioterapia, ele vai para o hospital, faz a cirurgia e volta para a fisioterapia no dia seguinte. Acho Nossa, um modelo nossa, legal, Ricardo. Então a gente que fez um legal, que modelo bem legal. bacana e aí vale a pena, né, a gente colocar, né, e que é importante, de que se a gente for pensar, porque quando eu falo nessa intervenção precoce, no pré-operatório, no pós-operatório imediato, né, o primeiro pós-operatório, o laser é uma ferramenta bastante importante, mas a fisioterapia Uhum. traumato-ortopédica tem mais um monte de coisa a ser feito junto, né? E aí, assim, eu acho que existem fisioterapeutas por aí que já conseguem fazer essa parceria, né? Já fazem toda a parte de cinesioterapia bem organizada, e que se de repente tiverem aí nos assistindo ou têm interesse pelo laser, precisa compreender que assim, né, entrar com o laser dentro desse processo requer um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Porque a gente sempre comenta, né, nas nossas conversas de que apesar de atualmente vários profissionais da saúde estarem usando a fotobiomodulação, a Sim. fotobiomodulação no Brasil, ela chegou na fisioterapia, né? E se você for olhar as grades curriculares da graduação, o fisioterapeuta é o único profissional que tem o laser na grade curricular da graduação. O problema é que assim, né, a carga horária ela não é extensa, né? O laser ele está junto com uma série de agentes eletrofísicos. Eu falo isso porque eu ministro, né, essas aulas nas Está graduações. dentro desse E mundo, né, é, Ricardo? e aí, assim, muitas vezes o profissional sai da graduação e apesar dele ter visto o laser na graduação, é,
existem detalhes, né, do uso da fotobiomodulação, detalhes em relação à avaliação do paciente, a escolha de tipo de laser, parâmetros, técnica de aplicação, que envolve um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? E por que que eu falo isso? Porque muitas vezes, né, a gente vê serviços de fisioterapia que usam laser com o mesmo parâmetro, com tudo igual para todos os Para pacientes, todo né? mundo. Para Como todo se mundo. assim, não, Ih, travou. Deu uma travada a aqui para versão mim. precoce também ela carece de um bom trabalho, de avaliação, de introdução aí do recurso, né? E, Caio, Ricardo, você vai repetir para a gente, porque o seu vídeo travou e É, travou na hora que você ia falar o importante. eu vi mesmo que ficou meio travado aqui vocês também. Não, eu estava falando, né, que quando a gente tem esses serviços que fazem, né, o mesmo parâmetro, o mesmo tipo de laser para todo mundo, Sim, sim. a gente não tem, né, uma efetividade como se deveria ter, né? Então, é importante, né, que se tenha um conhecimento, que se consiga fazer uma avaliação da situação, daquele momento, daquele tecido, para a escolha correta do laser, né? E muitas vezes o fisioterapeuta, apesar de ter tido essa formação na graduação, ela não entra nessa riqueza de detalhes, né? não, Nem não, de dosimetria, não. né? O fisioterapeuta, assim, eu acho que todos os profissionais, é que a gente está falando hoje, né? Nosso foco é nós estamos falando sobre fisioterapia, então, assim, existe uma defasagem muito grande na parte de fotobio. Então, assim, quando eu vou dar aula nos cursos de extensão, isso fica muito claro. Deixa eu só responder, eu tinha uma pergunta aqui, é uma pessoa que já fez duas vezes a mesma pergunta, deixa eu Do, achar aqui. Lene. a, É, a, eu a estava Milene voltando aqui perguntou para ver. se pode usar laser em pacientes que têm história de câncer. A Milene Bressanin. Sim, Milene, pode usar. Você não pode usar sobre o tumor, né? Sobre o tumor ativo e tumores sanguíneos, né? Mas sim, com histórico não tem problema. Tem uma pergunta também direcionada em relação à contraindicação, perguntando de problemas musculoesqueléticos em gestantes, né? Se pode ser utilizado. Também pode ser utilizado tranquilamente. A gente só evita a região, né, uterina da mulher que está gestante. E mesmo assim, né, se evita porque nós não temos nenhum trabalho que mostre, né, um trabalho científico que mostre segurança nessa aplicação. Mas teoricamente não haveria problema, né? Mas por segurança atualmente não se faz, né? Só não se faz na barriga, no resto faz, né? Exato. Não, o resto tranquilo, né? Sem problema. Sim. Então, e é o mundo, né? Não é o tema dessa live, mas enfim, gente, não sei se ela está perguntando porque ela está gestante ou se ela tem uma paciente gestante. Assim, edema na perna, dor na lombar, são tantas coisas, né? Depois as fissuras, enfim, a cicatrização do períneo. Então, essa parte de pós-parto e pré-parto é algo que realmente é aquilo, é agir na hora também, né? Então, enfim, a gente hoje tem uma equipe aí de obstetrizes e pediatras e ginecos, enfim, que conseguem fazer essa atenção pós-parto imediata, o que faz toda a diferença. Mas voltando ao foco da pergunta, pode fazer. Assim. Aí tem uma outra, fala-se muito em pós-operatório nas cirurgias plásticas, mas nas ortopédicas quase não tem profissionais atuando. Não tem, sim. Eu acho que a verdade é acho que o modelo de atuação pós-operatório começou com a ortopedia, que muitos serviços isso não é, infelizmente, não faz parte da rotina, mas eu acho que nós começamos com as cirurgias ortopédicas, né? Eu acho que Sim. a realidade que a gente tem da fisioterapia no pós-operatório imediato são das cirurgias ortopédicas. Quando pensa em pós-operatório, sim, né? Porque os trabalhos, né, iniciais da fotobiomodulação foram em reparo cutâneo, né? Mas eram trabalhos com feridas, com retalhos Sim, cutâneos em modelo animal, né?
Eu acho que o pós-operatório na fisioterapia, ele veio muito da cirurgia ortopédica, né, inicialmente. Sim. Aí tem uma outra pergunta. Em paciente com AVC hemorrágico ou isquêmico, tem restrição? Não. Mas, Nenhuma. Eles têm nenhuma. grana, né? Tem alguns estudos Eu nunca li, porque não é algo que eu estudo, mas sempre que eu vou dar busca na PubMed, tem alguns trabalhos agora que eles estão utilizando, Muito. né? Para Fotoneuromodulação. transcraniana. Estou fazendo um teste, um trial caseiro aqui em casa. Até falava, a gente está na live, né, gente? 9h30 da noite, mas, gente, estou fazendo um teste, não estou em pesquisa, não. Meu pai já tem 83 e minha mãe estava reclamando muito que ele esquecia as coisas no fogo, quase punha fogo na casa, esquecia o carro aberto. Comprei, eu comecei a fazer a fotobio e é super disciplinado, né? Japonês disciplinado, tal. Daí ele faz direitinho, tal. Faz 2 meses e aí as panelas pararam de queimar um pouco, o carro tá dormindo trancado. Ah, que bom, Mas tomara enfim, que a gente tenha aí uma realidade que tem uma realidade. E a gente, realidade, né, da fotobio. total, total. A gente tem essa regeneração de tecido nervoso, né? E de neurônio, enfim. E a gente tem vários. A gente chegou a fazer até uma aula na UDN sobre a questão do uso do laser no AVC, né, baseado em muita literatura que a gente viu e até dando só uma palhinha na questão da fotobio, né, transcraniana, os trabalhos que a gente tem, né, para irradiar a fronte, na questão cognitiva, na questão de qualquer patologia que envolva alguma demência ou Alzheimer, a gente já tem evidência. Né? Então, eu acho que sim, pode ser, quem sabe, né, Paulo, Um um futuro. futuro próximo aí. Milene, eu não sei qual que é a sua área de atuação, né? Se você quiser falar, não sei se você está fazendo perguntas aleatórias, mas quando você falou de câncer, se você é dentista, a gente tem até um curso de laser terapia para pacientes oncológicos, né? Que aí a gente foca em fazer a fotobio na boca. E aquilo também não irradia tumor. Né? A gente tem um artigo do pessoal lá do ICESP, do Instituto do Câncer de São Paulo, e eles fizeram CA, né, câncer de língua, e fizeram tratamento de mucosite de um lado, não irradiando o tumor, e fizeram acompanhamento a longo prazo, foi um longitudinal aí até de 6 anos, eles não viram metástase ou recidiva do câncer de língua se não irradiado o tumor. Então, foi muito legal, foi bem divisor de águas. Todo mundo falava, não pode fazer, não pode fazer, imagina, vai fazer. Então, acho que a gente tem que levar isso em conta, esses ensaios clínicos randomizados aí, bem desenhados que a gente tem. Pois é, né? Bem legal. Oi, Caroline, tudo bem? Professora Paula, querida. Mas é muito legal, assim, eu acho que né, a fotobio começou com as feridas e agora tomou uma magnitude enorme de aplicabilidades e que, assim, né, a gente torce para que cada vez mais tenham ensaios clínicos aí comprovando as diversas aplicabilidades, né, para que a gente tenha respaldo. Ó, Cássia, ILIB no paciente oncológico tem contraindicação? ILIB é com vocês. Claro, né? O laser puntura e livre é o que o pessoal mas eu estou tentando achar a pergunta aqui. Mas enfim, falando de ILIB em Karina, Karina Priet. Karina Prietti. Oi, Karina, tudo bem? Paciente oncológico. A gente recomenda fazer ILIB em paciente oncológico. Eu só faço se o paciente estiver no paliativo, tá? Tumor ativo, nunca. Tá? Sem aliar também com o oncologista, não. Tá? Então, é Você responsabilidade. A gente tem que se basear em evidência. Né? Então,
Eu sou muito, né, fiz uma parte de onco, um curso bacana aí em São Paulo, no Sírio, e eu tive uma disciplina que me marcou muito, que foi a questão da morte digna. E eu acho que a laser terapia vem muito de encontro a isso no paliativo, você conseguir fornecer uma morte digna para o paciente. E o ILIB vem de encontro a isso. Estou lá com paciente paliativo, vários casos, né? Mas um dos casos que mais me marcou, a senhora falou, olha, doutor, eu queria comer uma pizza, tomar uma cerveja e ter energia para encontrar os meus netos. Será que dá? Gente, eu falei, gente, aí não tá me pedindo uma BMW, uma Mercedes, tá pedindo para comer, tomar uma cerveja, uma pizza e encontrar o neto. Então você fala, gente, e Líbia aí entrou para dar um gás para ela encontrar o neto que morava em outra cidade, enfim. E aí entrou a fotobio na boca, né, nas sequelas da mucosite. Então, eu acho que a gente tem que entrar nessa área muito bem respaldado. Então, por isso que eu digo que ILIB em paciente paliativo, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Qual o efeito do uso do laser mais infravermelho junto? Você quer dizer o uso do laser? Porque assim, o infravermelho, você quer dizer infravermelho longo? Ou você quer saber se usar laser vermelho com comprimento de onda vermelho associado ao comprimento de onda infravermelho? Só reformula a pergunta, porque assim, né, a gente infravermelho é só para aquecer, né, Ricardo? Quer falar um pouquinho sobre infravermelho? A gente quase nem usa mais, né, o infravermelho longo, é para aquecer. Se tiver falando da lâmpada de infravermelho, né, que a fisioterapia usa há muito tempo, não tem nenhuma relação, né? Não tem nenhuma relação com a fotobiomodulação. Sim. A gente sabe que o aquecimento tecidual da pele, né, mesmo nessas fontes de calor superficial, como é a lâmpada de infravermelho, ela tem uma capacidade analgésica boa, né? Então, assim, você associar ao uso do laser, se a intenção é você ter um efeito analgésico, eu não vejo problema, mas também a gente não tem nenhuma referência de que isso vai realmente gerar uma analgesia muito superior, né? Quando a gente fala de estimulação elétrica, por exemplo, com TNS ou corrente interferencial, a gente tem algumas relações importantes, né? Porque quando você aumenta a temperatura da pele, se aumenta a velocidade de condução nervosa das fibras mielinizadas, que é o alvo, né, da eletroanalgesia. Agora, no laser especificamente, a gente não tem uma relação, né? Seriam dois recursos completamente à parte, e você fazer os dois juntos, se isso vai potencializar ainda mais a analgesia, nós não temos nenhuma evidência em relação a isso. Legal. Agora, veja se era isso que você queria saber. Mas o laser, ela está se referindo o quê? Aquela lâmpada vermelha que usava antigamente? A lâmpada de infravermelho, né? Associada à fotobiomodulação. Tá. A lâmpada de infra associada ao laser. Isso. Tem uma outra pergunta. Né? Acho que era isso a pergunta. Bom, Su, você pode reformular a sua pergunta, ainda estamos em tempo. Porque às vezes o pessoal escreve e a gente adivinha, tenta adivinhar o que eles estão perguntando. Ou se ela quis dizer combinação de dois comprimentos de onda, talvez. Então, não sei o que quis dizer. Então, veja se é isso, se é o infravermelho longo mais o laser, você quer se referir a dois comprimentos de onda, se vermelho ou infravermelho, né? A Milene perguntou de novo, vocês usam luz azul? Milene, olha só, posso responder? Não, dá o seu parecer e a gente vai costurando aqui. Assim, ó, a luz azul, ela tem ainda pouca evidência em relação à aceleração de cicatrização. Eu sei porque eu dei uma estudada, eu fiz um levantamento de alguns artigos para preparar uma aula e tem um artigo de revisão sistemática falando, né, qual o Hamblin é um dos autores, né? Então acho que ele é um dos grandes nomes da fotobiomodulação do mundo, né? Então um artigo de relevância.
e onde eles falam que assim a gente não tem consenso ainda, né? Então, assim, é muito usado para descontaminação de feridas, né, para morte de micro-organismos, pela bactéria ter receptor, né, porfirina, aí a gente trabalha Sim, com sim. gerar um estresse oxidativo importante que leva esses micro-organismos à morte. Em relação ao processo cicatricial, nesse artigo de revisão, ele cita 2 ensaios clínicos somente, e eu fui atrás, procurei esses 2 ensaios clínicos, eles relatam mal e porcamente os parâmetros e as especificidades dos equipamentos utilizados, né? Então a gente não consegue se basear. Mas assim, ó, o que eu vejo de modelos in vitro é porque assim, o azul ele é muito energético, né? Então, assim, a gente, para inibir, fotoinibir com azul, é mais fácil, né? Então, assim, ele é muito energético. Então, assim, qual é a dose ideal para a gente estar utilizando? Então, quando a gente não tem muito parâmetro, eu tenho muito receio de usar o azul na cicatrização, né? Paula, eu tenho receio. Eu sou meio Caxias, assim, em relação a PBE, a prática baseada em evidência. Então, assim, eu não uso, tá? Mas para descontaminação também, a gente tem um range grande aí de recomendações de dose, mas se a gente pensar em descontaminação, a gente pensa, eu acho que é interessante, mas também sem consenso de dose, pela literatura. Então, eu acho que, assim, eu não uso luz azul porque na área Uhum. de traumatortopedia não faz o menor sentido, porque a capacidade de penetração do azul é muito baixa, Baixo. né, por conta de altíssima absorção na hemoglobina e na melanina, né, mas principalmente na hemoglobina. Agora, tirando esse fato, né, da dificuldade de penetração da luz azul, apesar dela ser bastante energética, como a Paula falou, existe um outro ponto de interrogação, né? Toda a ciência básica da fotobiomodulação, dentro da nossa janela ótica recomendada, que é nos comprimentos de onda entre o vermelho e o infravermelho, demonstram Uhum. que a citocromo C oxidase é um cromóforo muito bom para vermelho e infravermelho. Agora, a Sim. citocromo C oxidase, ela absorve azul? Essa é a questão, porque também, por mais que a gente fale assim, mas tudo bem, no tecido superficial a luz azul ela chega. Tá bom, mas ela é absorvida por algum cromóforo interessante que gere algum efeito biológico? Porque, assim, fisicamente, né, o infravermelho, por ter uma boa absorção pela água, no citocromo C oxidase, né, a relação do citocromo C oxidase com o citocromo C, você tem essa afinidade, né, com esse comprimento de onda, principalmente por conta da água, né, a absorção que a água faz. Agora, e o azul? O azul, a absorção dele na água é zero, né? Ô, Ricardo, Então, essa é uma É, questão também. mas, gente, vou defender um pouco o azul, não, tá? Mas assim, receptor de membrana. Eu li uns artigos hum, recentes falando de receptor de membrana com a luz Sim, azul. sim. Então, assim, que tanto do azul quanto do verde, tá? Nos 2 comprimentos de onda. Então, assim, eles têm encontrado alguns estudos mostrando alguns fotorreceptores de membrana, né? Fala, Cássia. não, a gente está. Vocês estão falando da área físio, né? Eu sei que nosso foco é físio, mas, por exemplo, a luz azul, concordo com a Paula com a ausência de consenso em literatura em relação à dosimetria, mas a gente utiliza o LED azul para descontaminação, mas a dose é empírica, 1 minuto por uma área da palma da mão. Entendeu? Onde está publicado isso? É clínico, funciona, mas onde está publicado? Não, não tem uma revisão sistemática, não tem um ensaio clínico falando disso. Aonde eu tenho usado muito, né? Eu, na verdade, tenho um aparelho que é usado para clareamento mental, que ele tem o infravermelho e o LED azul junto. Né? E eu usei muito para mão, pé e boca. Por quê? Porque ele quebra, né, em água e radical livre. Então ele acaba hidratando e ele acaba o quê? Dando conforto para a pele. E o infravermelho tem uma penetração maior e a criança para de coçar. Então eu acabo
acabo reduzindo aquele ciclo muito, assim, sei lá, metade do tempo de sofrimento. Claro que eu trato a boca e trato todas as... Mas criança não para, então vou varrendo a O cara perna com... já tratou mão, pé, boca só com comprimento de onda vermelho? Já tratei com vermelho Mas também, aí já você, tratei... se você associa o azul com o infravermelho na evolução do quadro? Não, nunca associei o azul e o infravermelho. Ah, você só mão, pé, boca, você só usou o azul. Azul com infra, não Então, com o vermelho. mas aí você consegue, por exemplo, as crianças que você tratou com vermelho ou as crianças que você tratou com azul, você consegue Não, clinicamente ver é o mesmo aparelho. É o mesmo aparelho. Que vem o LED azul junto com o infravermelho. Não, sim, eu estou perguntando se você vê A diferença. clínica. De tratar um com comprimento de onda azul, uma criança que você tratou com esse tipo de protocolo comprimento de onda azul, ou uma criança que você tratou mão pé boca com comprimento de onda vermelho. Somente com vermelho. Você viu diferença? Olha, não, não vi diferença. Porque aí, Não, assim, o que, que a literatura nos embasa, né? Embasa vermelho. Então a gente acaba tendo mais respaldo e acaba utilizando. Mas assim, e pensando na descontaminação, a gente tem alguns estudos in vitro que também, com a luz azul, mas que também ele é concentração de micro-organismo dependente, né? Que eles, né, como é que eles chamam mesmo? O CFU lá, unidade. Como é que sei. eles falam, como é que é a unidade mesmo? Esqueci. Mas enfim, vai depender da carga microbiana, né? Então, assim, quando a gente pensa na dose, também vai ser inerente à carga microbiana. Se eu tiver uma Sim, quantidade de organismos, é uma coisa. Se eu tiver o dobro, é outra coisa. Então, assim, a gente ajustar, né? Então, usou uma dose assim, é por isso que a por isso dose. que a dosimetria é muito pobre, assim, estou dizendo em evidência, para a gente conseguir utilizar para fazer uma pesquisa, por exemplo. E tem o fato também que, por ele ser mais energético, ele aquece, né? Eu tenho que fazer em varredura, não vou ficar lá parada. Né? Para quem está nos assistindo, a gente fala de energético, não energético. Pessoal, a gente tem uma linha que chama o espectro, né, eletromagnético. Então, a gente tem a quantidade, o comprimento de onda em nanômetros. Então, o azul está na faixa do 400, o vermelho está na faixa dos 600 nanômetros, o infravermelho está na faixa dos 800 nanômetros. Então, quando a gente fala de 400, a absorção, né, o quanto da luz que penetra na pele é muito superficial. E assim vai, né? A gente tem uma escalinha de penetração, né? Até os pulsados, superpulsados, enfim, mas que não é muito corriqueiro na nossa prática clínica, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Qual potência mínima recomendada do aparelho do laser precisa ter para oferecer uma energia de qualidade? Fabrício, vai depender da aplicação. Então, para ortopedia, então vou só falar aqui de feridas, aí passo a bola para o Ricardo, tá? Por Uhum. exemplo, se a gente pensa num reparo tecidual de tecidos mais superficiais, principalmente feridas, a gente não precisa de muita potência. Inclusive, lasers muito potentes vão ter um tempo de aplicação muito curto, e isso acaba clinicamente não sendo muito interessante, né? Então, assim, para a cicatrização de feridas, a gente não precisa de lasers muito potentes, não. Qualquer um que tenha 40, 50 miliwatts para feridas nos atende super bem, que a gente vai ter um tempo de aplicação aí de pelo menos 20 a 30 segundos, que é o recomendado para a gente ter uma resposta biológica aí pela emissão dos fótons. Ricardo, na ortopedia. Na ortopedia, a gente trabalha com potências um pouquinho acima disso, tá? Mas hoje a gente tem visto que também não é interessante lasers com potências muito altas, pensando em fotobiomodulação, que inclusive esse é um fator ainda muito de discussão em relação ao laser classe 4, Sim. né? Porque o que a gente vê na ortopedia?
Quando você pensa em controle de sinais inflamatórios agudos, quando você pensa em estimular reparo tecidual, né, que a maioria dos trabalhos são feitos em tendinopatias, alguns trabalhos com lesão muscular, mas a grande maioria em tendinopatia, a gente precisa trabalhar com intensidades mais baixas. Então a gente recomenda aí laser em torno de 100 miliwatts, 150 miliwatts, está de bom tamanho, tá? Quando a gente vai para os lasers superpulsados, Eu ia a gente perguntar vai ver laser... se o super pulsado. O superpulsado, a potência média dele é um pouco mais baixa, né? A potência média vai girar em torno de 70 a 90 miliwatts. Tem equipamentos até com menos que isso, né? Mas o recomendado é trabalhar aí em torno dessas potências. Agora, quando a gente vai olhar para efeito analgésico, né, os trabalhos hoje têm mostrado que para efeito analgésico de dor musculoesquelética a gente precisa de doses mais altas e principalmente com radiâncias mais altas. Então daí a gente vai pensar lá em equipamentos de laser com 200 miliwatts, 250 miliwatts, né? Inclusive assim, né, o que a gente ainda tem pouco no Brasil e que deveria evoluir um pouco mais para a área de lesões musculoesqueléticas a gente ter equipamentos de laser com controle de potência. Para eu poder subir a potência quando eu quero efeito analgésico, Sim, a potência quando eu quero um estímulo de reparo, né? reparo. De estimulação tecidual. Então, essa é um aspecto importante. E aí, quando a gente vai olhar para o laser classe 4, o que a gente vê? Os trabalhos mostrando, aliás, assim, os trabalhos sendo feitos basicamente avaliando efeito analgésico, né? A gente não encontra na literatura ensaios clínicos com o uso do laser classe 4 para reparo. Por quê? A grande efetividade dele, como ele deposita muita energia no tecido, é para efeito analgésico, né? Então, o classe 4 nas lesões musculoesqueléticas, por essa dose mais alta que ele faz, ele tem mostrado boa efetividade para controle de dor. Legal. Mas se a gente Legal. for falar de classe 3, né, que é mais o foco da fisioterapia, eu diria assim, de ter equipamentos com potências próximas de 100 miliwatts para efeito regenerativo e controle inflamatório e lasers com potências mais altas, lá na casa dos 200, 250 miliwatts para efeito analgésico. Legal. Nossa, a live está tão rica que eu até olhando para o Ricardo lembrei dele dando aula. Gente, tem o curso de fisioterapia que o Ricardo e a Paula dão um show, porque a gente tem pacientes e eles vão lá passo a passo. O Ricardo fala: olha, nessa perna aqui, nessa tendinopatia, passa o músculo tal aqui embaixo, então vamos irradiar nesse ângulo, senão. Então, tem todos os pormenores dessa questão de dosimetria, de como aplicar. É que eu sempre falo, né, gente, que se esse manual de laser trouxesse tudo, não precisava de curso, né? E todo mundo aplicaria o laser, todo mundo teria resultado. Aí que nem a Paula, que nem o Ricardo tem poucas sessões com efetividade. Mas e na ortopedia, né? Principalmente porque a gente, por exemplo, tecidos superficiais é muito fácil de você localizar a área que você quer irradiar, o seu tecido-alvo. Sim, Mas quando sim. a parte musculoesquelética, não. Então você vai ter que ter posicionamento de regiões corpóreas a expor o tecido-alvo, né, Ricardo? Para conseguir, porque assim, gente, para o laser ter efetividade, ele tem que alcançar o tecido-alvo. Se você não souber anatomicamente onde está o tecido-alvo, como expor ele para poder receber esses fótons, você não vai ter efetividade, né? E aí vai falar, mas o laser não funcionou. Você não sabe anatomicamente como é que você expõe essa superfície? E outra coisa, o laser ele é dose dependente. Então, se o profissional não entende sobre as grandezas físicas e parâmetros dosimétricos, ele também vai pecar, porque não adianta ele ter o melhor equipamento do mundo se a pecinha que está atrás do equipamento não souber fazer aí o ajuste adequado, né? Exatamente. Não. E Então, o Ricardo eu mostra acho. as posições anatómicas
anatômicas, como expor melhor o tendão X, o outro. É, não, é uma senhora aula do Ricardo. Eu falei, gente, agora eu vi que torcer o pé e ter algum problema tendino musculoesquelético lá, eu falei, não, não é brincadeira. Anatomia, assim, na veia, né? E por isso que muitas vezes sim, o single probe é uma opção, por isso que muitas vezes sim, o cluster é uma opção, né? Até perguntar, qual que é o melhor aparelho? Gente, depende. O que De você vai radiar? Qual que é a sua patologia? É, verdade. é o que a gente mais vê. Mas que equipamento que você tem? Eu falo, "Eu tenho todos, tenho vários. Depende do que eu vou fazer, né?" Depende muito. O grande desafio hoje é você ter uma gama de recursos de fotobiomodulação que atenda é, toda a área que você trabalha, né? Se você é Sim, um, é um fisioterapeuta que atua, assim, numa área muito restrita, né? Putz, olha, eu me especializei pra caramba nisso daqui e eu aqui. atualmente só atendo isso. Beleza, dá pra gente até, né, conversar e recomendar um equipamento X, né? Mas se você pega, mesmo na ortopedia, né? Essa semana mesmo, lá na Universidade de São Francisco, a gente estava discutindo, né, equipamentos de fotobiomodulação, o que a gente tem, o que a gente ainda Hum, precisa, tal. E, meu, a gente tem lá na universidade vários tipos de laser, mas ainda nós sentimos falta de um ou outro lá que a gente ainda precisa comprar. Por quê? Porque, pô, na universidade o aluno tem que vivenciar a maior gama possível de casos, né? E aí tem alguns casos que, putz, aqui se a gente tivesse esse outro laser aqui, ia ser melhor, né? Então, escolher o melhor equipamento de laser, você tem que olhar o que é que você está trabalhando, né? Sim, o que você faz? com certeza. Às vezes, por exemplo, tem alunos que me perguntam, trabalham por exemplo, cirurgias ortognáticas, então talvez os single probes com fibra, né, que tem aquele, como chama mesmo, o que a DMC tem, a fibra ótica ali no, Na cânula. a É, canulazinha, entendeu? Para fazer intracavitário, que é o que os dentistas usam, alguns colegas intravaginal, né, que trabalham em saúde da mulher. Então, sim, sim. condição, tem um equipamento que vai atender e não vai ter o equipamento ideal para tudo, né? Não. Alguns vão contemplar determinadas áreas, outros vão contemplar outras. Então, assim, eu vou tendo, eu estou com 3 equipamentos, estou querendo comprar o quarto, porque assim, para cada condição você acaba adequando melhor um, né? O outro, enfim. E, Sim. né? Exatamente. Exatamente. Eu não operatório de abdômen, quando inicia o sofrimento do tecido, ainda no epitélio, você usa só o laser vermelho. Então, assim, é Ítala, acho que é Ítala. É, a gente tem que pensar, quando, pelo menos os que os estudos em modelo experimental eles nos mostram, é que assim, a gente tem uma grande vantagem de irradiar a área do pedículo, né? Então, aonde está vindo, onde estão os vasos sanguíneos que estão A nutrindo nutrição, né? exatamente esse retalho que estão íntegros, né? Agora, assim, qual é a espessura do tecido? Então, assim, será que o vermelho chega na profundidade que eu preciso? Então, assim, como a gente tem estudos com infravermelho com excelentes resultados e ele tem uma maior penetração, eu acabo sempre optando pelo infravermelho. Se você tem a opção de usar os dois, você usa os dois. Mas se eu tiver que optar por um comprimento de onda, eu acabo optando pelo infravermelho. A não ser que seja uma paciente com subcutâneo bem pequeno, né? Uma espessura pequena, um fototipo aí mais baixo, enfim. Mas aí talvez a gente tenha que pensar, né, na penetração para tentar alcançar um pouco mais esses vasos, né? Que muitas vezes não estão tão na superfície assim, né? E depende muito da espessura do subcutâneo. Não, perfeito, Paula. Eu vou. Estamos no timing aqui estourando, mas eu queria deixar te responder uma pergunta que eles fizeram aqui sobre usar o azul de metileno com o vermelho. É só para descontaminar ou é para potencializar o laser na cicatrização?
Não, gente, menos é mais na cicatrização. Só vou deixar esse spoiler, né, Paula? Menos é mais na cicatrização. E quando a gente fala de azul com vermelho, eu estou falando de terapia fotodinâmica, estou falando de descontaminação, estou falando de uma reação fotoquímica, né? Energia luminosa convertida em energia química, que gera um oxigênio singleto que tem ação sobre a morte em amplo espectro. Consigo matar vírus, bactéria, né? Enfim, fungo, com um fotossensibilizador e uma luz vermelha. Não tem nada a ver. Uma das possibilidades é você fazer a descontaminação com a fotobio. Mas não tem nada a ver com cicatrização. Exatamente, aí vai do profissional saber avaliar a ferida. Então, assim, eu estou com qual é o grau de contaminação desta ferida? Então, assim, é indicativo de entrar com a terapia fotodinâmica, porque dependendo do grau de contaminação, esses micro-organismos patógenos estão impedindo a cicatrização, né? Então, assim, a estratégia de entrar com a terapia fotodinâmica é para descontaminar, né? E depois a gente dá sequência. Então, aí é fazer as opções terapêuticas mediante avaliação. Sim, totalmente, totalmente. Acho que é o bom senso na hora da gente fazer uma excelente anamnese e avaliar e planejar o caso. Exato. Pessoal, a gente está falando de cirurgia plástica, fisioterapia, lesões musculoesqueléticas. No nosso direct, a gente deixou um PDF para vocês baixarem de artigo, tanto na laser terapia e na físio, com foco de cirurgia plástica e com foco em lesão musculoesquelética. Tá? Então, quem quiser baixar alguns artigos, a gente chegou a colocar alguns detalhes, eu coloquei o resumo em português, porque a maioria dos artigos são em inglês. Então, tá lá na bio à disposição. Eu vi aqui E várias perguntas, mas já são 10 horas, nós não vamos conseguir responder todas. Mas obrigada, pena, gente. foi muito legal. Foi ótimo, foi ótimo. Que bom que a gente vai se ver no dia 19 e 20 de maio, Isso. aqui em Campinas. Quem quiser vir presencial, venha. Quem quiser fazer online, faça. E parabéns aí, vários elogios, nem deu para ler todos, né? A Paula e o Ricardo. E a gente agradece aqui, eu agradeço em nome da Laser o nosso bate-papo e todo mundo que ficou aqui grudado acompanhando a nossa rica discussão, né, Paulo e Ricardo? Gratidão, viu? Legal, eu que agradeço. Convidar os colegas fisioterapeutas, né, para o curso da Laser, que a Cássia e a Dai dão a parte introdutória, né, das bases da fototerapia, e eu e o Ricardo, a gente direciona aí a parte de físio, o Ricardo com a parte de ortopedia e eu com a parte mais de aplicar a cirurgia plástica e cicatrização de feridas, e dou um pouquinho de linfedema também, que é uma área de atuação minha, tá? Então, quem for interessar, esse dia 19 e 20 de maio, né? A gente vai dia estar 19 e 20 de maio. Dia 19 e 20 de maio. E a gente vai deixar o material disponível para vocês lá no direct. Inclusive, essa live a gente vai deixar salvo e quem quiser vai conseguir pegar lá no nosso direct. Tá bom? Legal. Gratidão pelo tempo. Obrigado, Paula. Beijo. Obrigada, pessoal, que acompanha a gente. Tchau, tchau. Tchau.